Fator previdenciário, eu quero, aqui da tribuna, expressar exatamente, né, a minha alegria, né, pelo passo que o Congresso Nacional deu nesta tarde e noite de hoje, de concluir exatamente a aprovação, né, no que diz respeito a alterar exatamente os critérios que regem o famigerado fator previdenciário. Fator previdenciário esse que foi criado lá em 1999 e que me permita fazer aqui um registro. Foi um legado da era dos tucanos, um legado da era dos governos neoliberais. Aliás, eu costumo dizer que esse foi um dos legados mais cruéis, mais perversos, né, que atingiu, que afetou o conjunto dos trabalhadores e aposentados deste país. É inaceitável, de repente, a gente constatar que nós, os trabalhadores, como Vossa Excelência muito bem coloca, da esfera pública, temos um tratamento do ponto de vista previdenciário e os trabalhadores da iniciativa privada tenham exatamente o quê? Um outro tratamento. Quer dizer, na verdade, o fator previdenciário foi uma engenharia perversa, né, para retardar o direito que o trabalhador deveria ter, a exemplo do trabalhador da esfera pública, a requerer a sua aposentadoria, né? Daí porque essa regra que nós aprovamos aqui hoje, que, repito, tem o senhor como, né, um dos ícones, né, nessa luta exatamente para pôr fim ao fator previdenciário, essa regra 85, 95, como Vossa Excelência costuma dizer, quer dizer, vai reduzir, né, mais da metade, né, senador Paim, exatamente o direito do trabalhador ter a sua aposentadoria. Mais do que isso, na verdade, essa regra vem na direção da isonomia, fazer com que os trabalhadores, né, da iniciativa privada possam ter o mesmo tratamento dos trabalhadores exatamente da esfera pública. Então, isso não foi, repito, não foi uma votação qualquer a de hoje, de maneira nenhuma, senador Paim, não foi. Digo mais, o PT está no governo há 12 anos, já era inclusive, para a gente ter acabado isso há muito tempo. Vossa Excelência, inclusive, foi autor, né, de iniciativas nessa direção, chegou, inclusive, a aprovar uma emenda aqui no Senado, que, infelizmente, depois foi vetada. Mas aprovamos outro por unanimidade e está até hoje parada na Câmara. Duas vezes nós parada na Câmara, exatamente, entendeu? Então, eu acho que, né, que o PT, nosso partido, né, tem, né, essa dívida para com os trabalhadores e os aposentados desse país. E que bom, né, que hoje esse tema foi tratado aqui, para além da questão de oposição ao governo, senador Eduardo Amorim. Porque isso aqui não é uma questão da presidenta Dilma, ou de presidente A ou do presidente B. Nesse momento, trata-se do parlamento brasileiro fazer justiça, reparar a injustiça. Trata-se exatamente disso, né? E eu volto a dizer, estou feliz, porque, né, começo aqui no Senado, tendo exatamente o que a oportunidade de votar essa matéria. E o senador Paim aqui já mencionou a posição que eu adotei no interior da bancada do PT. Nós temos aí as medidas do ajuste fiscal, evidentemente que tem uma visão crítica sobre elas, né, embora houve todo um processo de negociação, né, embora as medidas, inclusive 665 e 664, o chamado ajuste fiscal, não se trata, quer dizer, de que está tirando o direito dos trabalhadores, até porque houve debate, houve mudanças no conteúdo dessas medidas, trata-se sim de adotar regras mais duras, essa que é a verdade, né? Mas eu disse na bancada do meu partido que não contassem comigo na hora em que a questão do fator previdenciário viesse a voto, né? Como disse o senador Paim, né, isso aí, está entendendo, não teria enquadramento de seja lá de quem for. Até porque esse foi um compromisso que eu assumi nas ruas. E desde quando era deputada, que no dia em que esse tema viesse a voto,
eu votaria exatamente, está entendendo, pela sua extinção, votaria contra exatamente a sua manutenção. E esse dia chegou. E quero, portanto, dizer a Vossa Excelência que tenho muita esperança que a presidenta Dilma, inclusive, sancione a matéria, que a presidenta Dilma não vete. Volto a dizer, hoje nós vimos aqui, né, foi um coro alto, né, tivemos um respaldo extremamente significativo, portanto, a favor contra a manutenção do fator previdenciário, e creio que a presidenta Dilma vai, né, dialogar, que ela vai olhar esse cenário todo com muita serenidade, com muita sensibilidade. Entretanto, é uma prerrogativa dela, assim como é uma prerrogativa nossa, do Parlamento brasileiro, de se posicionar. E do mesmo jeito que eu votei contra o fator previdenciário, se por acaso houver veto, estarei aqui ao seu lado, votando para derrubar o veto. Não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Mas esperamos, enfim, que não seja necessário. Mas, se for, nós queremos deixar, né, clara aqui a nossa posição. No mais, senador Paim, quero aqui dizer que, né, eu espero que agora também a gente possa avançar, né, no que diz respeito a fazer o debate aqui, né, do andar de cima da pirâmide econômica, né? A semana passada, a presidenta Dilma lançou a medida provisória aumentando a taxação da contribuição social sobre os lucros dos bancos. Está correta a medida. Que venha a taxação das grandes fortunas. O que é isso? Por que isso no Brasil não avança? Países tidos como a pátria do capitalismo, como os Estados Unidos, lá tem regulamentado medidas como essa, e no Brasil não avança de maneira nenhuma. A taxação das grandes heranças, a questão do capital especulativo. Eu sei, não sou aqui ingênua, no sentido de da gente não constatar, infelizmente, que, né, medidas como essa encontram um ambiente hostil no âmbito do parlamento brasileiro, dado exatamente o que? O perfil que tem o parlamento brasileiro. Mas nem por isso nós devemos nos acomodar. Pelo contrário, nós temos exatamente que ousar. Segundo, senador Paim, nos preparemos agora para outra luta muito importante, de princípio, assim como é a questão do fator previdenciário. Me refiro ao projeto de lei 4330, que trata da questão da regulamentação da terceirização. Nós não podemos, de maneira nenhuma, baixar a guarda no que diz respeito à questão do projeto de lei da terceirização. Infelizmente, o texto, tal qual saiu da Câmara dos Deputados e chegou aqui ao Senado, é um texto nocivo, por todas aquelas razões que a gente aqui já expôs. A realidade do trabalhador e da trabalhadora, terceirizada neste país, que ganham, né, os menores salários, em compensação trabalha muito mais, que são as maiores vítimas de acidente, de calote, disso e daquilo. Essa realidade dos trabalhadores e trabalhadoras, do mundo terceirizado do trabalho no nosso país, não recomenda de maneira nenhuma que nós aceitemos o que a Câmara propôs, que foi o liberou geral. Ou seja, agora, além da atividade meio, que é a que é permitida, né, possamos estender a atividade terceirizada, o trabalho terceirizado para as atividades fins. Então, né, nos preparemos agora para este debate e fazê-lo com muita convicção e esperar, né, realmente que tenhamos aqui no Senado um ambiente favorável, uma correlação de forças favoráveis para a gente corrigir o que a Câmara exatamente fez, derrotando a questão do PL da terceirização. Quero ainda, senador Paim, aqui também fazer a minha saudação à 18ª Marcha, né, dos prefeitos e prefeitas do Brasil, né? A 18ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, a 18ª edição. Quero saudar todos os prefeitos e prefeitas do Brasil, através dos mais de 140 gestores lá do meu estado do Rio Grande do Norte que vieram participar aqui da marcha. Hoje, inclusive, estive ontem com eles, hoje novamente tive a alegria de acolhê-los
lá no meu gabinete, prefeitos de várias tendências partidárias, até porque nosso mandato é um mandato republicano, mandato que, acima de tudo, tem compromisso com os interesses do povo do Rio Grande do Norte. É claro que nós temos as nossas alianças partidárias, as nossas preferências, isso é legítimo, mas, para além disso tudo, né, mandato tem o caráter republicano de ter o compromisso, né, com a defesa dos interesses do povo do Rio Grande do Norte, com a criança que precisa da creche, com os jovens que precisam de boas escolas técnicas, de mais ensino superior, com o povo que precisa de uma assistência à saúde com dignidade, etc, etc, etc. Então, eu quero saudar a marcha, dizer, inclusive, senador Paim, que é evidente que a marcha se dá num ano, inclusive, difícil, o ano que nós estamos vivendo, né, em função exatamente de toda essa crise no plano da economia, baixo crescimento, queda na receita, mas nem por isso nós vamos baixar a cabeça, nem por isso vamos perder a esperança. Muito pelo contrário, né? A marcha dialogou com o parlamento, a marcha dialogou com o governo, o vice-presidente Michel Temer esteve lá, uma vez que a presidenta Dilma está em missão oficial, defendendo os interesses do Brasil, lá no México. Vários ministros estiveram lá na marcha, dialogando com os prefeitos, e quero dizer que, dentre as pautas que os prefeitos apresentaram, eu aqui destaco a questão do financiamento da educação municipal e o Plano Municipal de Educação, porque, de acordo com o novo Plano Nacional de Educação, os municípios brasileiros têm até o dia 24 de junho para elaborar os seus planos municipais de educação. Esse foi um tema. Destacar também o tema da questão do financiamento da saúde, a questão do financiamento da segurança pública. É um bom momento, por exemplo, para que se avance aqui no Congresso Nacional, senador Eduardo Amorim, a PEC, né, que trata exatamente de redefinir as prerrogativas e as obrigações, né, com a política pública de segurança para o cidadão e a cidadã brasileiro, ou seja, no esforço de um pacto federativo entre União, Estado e municípios. A questão do financiamento da saúde, que nós temos que avançar, é urgente. O tema, por exemplo, da questão da judicialização da saúde, ainda a questão da crise hídrica, né, os impactos dessa crise hídrica na gestão municipal, senador Paim, tanto no que diz respeito ao problema da enchente, né, como é o caso de algumas regiões, como quando é o problema exatamente o que da seca, como é o caso da nossa região Nordeste. Nós estamos, mais uma vez, atravessando um período muito difícil mesmo. A questão de fontes de arrecadação para os municípios, enfim, uma pauta propositiva, né? O governo anunciou, inclusive hoje, né, uma notícia importante, que é exatamente o prorrogar a data que trata do cancelamento dos restos a pagar. Os prefeitos e prefeitas de todo o país estão desesperados, e com toda razão, porque houve problemas na burocracia, inclusive em função até de dificuldades da liberação de recursos por parte da própria União, e o fato é que esses convênios, o prazo terminava agora, em junho, e o governo já adiantou hoje, né, que, sensibilizado com essa situação, vai prorrogar o prazo de cancelamento desses restos a pagar por mais 2 meses. Quero ainda, no campo da marcha também, senador Paim, destacar aqui, claro, a participação do Senado. A semana passada, o senador Renan Calheiros aqui convocou os governadores, né, de todos os estados, e o fato é que, tanto na Câmara como aqui no Senado, estão sendo reinstaladas as comissões que tratam exatamente do Pacto Federativo, né, e temas assim fundamentais, né, para a vida dos municípios, do governo federal e dos estados, vão estar em debate nessa comissão especial que trata do chamado Pacto Federativo, tanto aqui no Senado como na Câmara. Mas no Senado nós vamos
aqui dar destaque, né, a temas como a questão da partilha dos royalties do petróleo, a questão da substituição do indexador das dívidas dos estados e municípios, a unificação do ICMS e a criação do seu fundo de compensação, a participação da União na segurança pública, a questão do financiamento da saúde, as obras estruturantes de saneamento básico e etc. Enfim, é também o Senado fazendo, né, o seu papel, e tem que fazer o Senado e a Câmara, né, no sentido exatamente de dialogar com essa realidade e que a gente possa, senador Paim, avançar no tema da reforma tributária, porque nós só podemos fazer um pacto federativo de fato e para valer se a gente conseguir avançar no tema da reforma tributária, para que aí sim a gente possa fazer uma reforma federativa do ponto de vista de redefinir, de rediscutir as atribuições dos municípios, dos estados, evitando duplicidades, superposições, e dando aos municípios, né, não só atribuições e encargos, mas dando aos municípios, né, as condições orçamentárias para que eles possam exatamente cumprir o seu papel. Por fim, senador Paim, eu quero aqui também colocar para Vossa Excelência, né, a nossa alegria, porque ontem a Câmara dos Deputados derrotou o Distritão e a PEC 352, que tratava de constitucionalizar exatamente o financiamento empresarial a partidos e a campanhas, né? Eu confesso a Vossa Excelência que para mim, a noite de ontem foi uma noite assim gloriosa, porque derrotar o Distritão e derrotar exatamente a tese de constitucionalizar, ou seja, de botar na Constituição o financiamento empresarial a partidos e campanhas, é um passo muito importante para a gente barrar a agenda conservadora, né, que alguns setores do parlamento estão tentando fazer avançar na Câmara e no Congresso Nacional. Digo mais, é um passo fundamental, senador Paim, para a gente, barrar a chamada contra-reforma, porque a combinação do Distritão com o financiamento empresarial a partidos e campanhas significa um retrocesso, né, de graves consequências para a democracia brasileira. Porque, na verdade, o Distritão e o financiamento empresarial a partidos e campanhas não virá jamais na direção de corrigir as distorções, os vícios, né, que pautam o sistema político eleitoral no nosso país. Não virão jamais na direção, por exemplo, de combate à impunidade, à falta da ética, de combate, por exemplo, à corrupção político-eleitoral, que graça ainda, infelizmente, né, no processo político eleitoral no nosso país. Muito pelo contrário, a combinação do Distritão com o financiamento empresarial a partidos e campanhas vem na direção exatamente de quê? De consolidar cada vez mais esses vícios, essas distorções, de alimentar cada vez mais essa promiscuidade entre o privado e o público, né, através do financiamento empresarial, alimentando o uso e o abuso do chamado poder econômico, sem contar, né, a desigualdade, né, que esse modelo provoca, né, no que diz respeito à disputa político-eleitoral. Porque imagine, o Distritão, o que é o Distritão? O Distritão não interessa partido, né, não interessa partido, ideia, debate, ideologia, nada disso. O Distritão interessa o indivíduo. Ele é apologia, o Distritão é apologia do personalismo, do individualismo. Eu estou filiado a um partido no Distritão só por estar. Mas não vai ser necessário, né, o partido, por quê? Porque o Distritão ganha aquele exatamente o quê? Que tiver mais votos. E aí, associado ao liberou geral, inclusive
colocando na Constituição financiamento empresarial a partidos e campanhas, significa o quê? Significa que aqueles que têm maior poder, né, de acesso ao chamado, digamos, meios econômicos, aquele que tem mais facilidade, né, de ter acesso ao chamado poder econômico, é quase como que se, né, vai institucionalizar o quê? A compra dos mandatos. Em contrapartida, né, de repente, a representação, né, do grupo de mulheres, de outras minorias, quer dizer, vai ficar cada vez mais difícil, né, e, portanto, elitizando cada vez mais o espaço legislativo no nosso país, o que não é bom de maneira nenhuma para a democracia. Então, quero terminar, senador Paim, também dizendo que nós estamos atentos, nós da bancada feminina, a nossa luta aí dentro da reforma política, que é fazer com que as mulheres tenham, né, a sua participação na política, e para tanto é necessário ações afirmativas. As cotas foram importantes, mas elas não deram conta dessa realidade, até porque as cotas tratavam só de garantir, né, um espaço para as mulheres ser candidatas. Agora não, agora nós queremos ousar mais. Aliás, é necessário a gente ousar mais. Nós queremos agora que, no mínimo, 30% da composição dos parlamentos, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado, tenha a participação das mulheres. Senadora Vanessa Graziotin é autora de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que inicialmente coloca 30%, depois, gradativamente, a gente chegaria a 50%. O fato é que nós esperamos, senador Paim, que a reforma política, que o debate sobre a reforma política não feche os olhos e que esse debate, que ora se trava no Congresso Nacional, não fique surdo para a agenda de gênero, né? Ou seja, que esse debate, está entendendo, dê conta, né, de que nós, mulheres, representamos mais da metade da população e, portanto, é mais do que nunca hora da gente avançar do ponto de vista de superar essa questão da subrepresentação das mulheres na política, inclusive no legislativo. Então, quero dizer que, né, essa causa une a todas as parlamentares, as 51 deputadas federais na Câmara e as 13 senadoras aqui no Senado. Nós estaremos atentos, assim como temos que ficar atento ao tema da reforma política em geral, porque a luta não terminou, né? Não terminou de maneira nenhuma, e o fato é que nós temos que estar muito vigilantes, atentos. Saúdo aqui o movimento da Coalizão Democrática mais uma vez, porque cumpre um papel muito importante nesse momento de dialogar, né, com a sociedade. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, tem se inserido fortemente também nesse debate, mas é hora exatamente da gente unificar, no sentido, senador Paim, exatamente de evitar o retrocesso, de evitar exatamente a contra-reforma. E evitar o retrocesso, evitar uma contra-reforma, significa a gente enterrar de uma vez por toda esse distritão e enterrar de uma vez por toda a questão do financiamento empresarial a partidos e campanhas, como é o desejo da PEC 352. Muito obrigada pela tolerância, senador Paim.